52 dias de reconstrução. Hoje nós chegamos no 47º dia, e o tema da ministração desta manhã é Atos que geram um avivamento, a segunda parte, tá? Nós começamos a conversar sobre esse tema ontem, tá? E Deus ministrou o nosso coração ontem sobre alguns textos, né? Nós entramos no capítulo 9 do livro de Neemias, e ontem nós vimos o verso de número 1, tá? E no verso de número 1, a palavra de Deus diz assim: no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. O que acontece no capítulo 8 é que o capítulo 8 todo é dedicado à palavra de Deus. O capítulo 8 é um momento em que o povo se reúne, não é Neemias que reuniu o povo, mas o povo se reuniu, partiu do próprio povo, o desejo de se reunir e de ouvir a palavra de Deus. E eles chamaram Esdras, que era um profundo conhecedor da palavra de Deus, e Esdras lia a palavra, interpretava a palavra e aplicava a palavra na vida do povo. E o povo ficou por 8 dias, das 8 da manhã ao meio-dia, todos os dias, por 8 dias, numa praça, em pé, ouvindo a palavra do Senhor. E ouvir a palavra de Deus levou esse povo a algumas atitudes, e que gerou um grande avivamento na vida daquele povo. Porque Deus não queria apenas reconstruir os muros de Jerusalém. Deus não queria apenas reconstruir fisicamente a cidade. Deus queria reconstruir a história daquele povo. Deus queria reconstruir os sonhos no meio daquele povo. A mesma coisa que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus quer reconstruir o nosso sonho. Deus quer reconstruir a nossa alegria. Deus quer reconstruir a nossa paz. Deus quer reconstruir a nossa história. E era isso que Deus queria fazer no meio do povo. Depois que eles leram durante 8 dias a palavra de Deus, depois que eles buscaram a palavra de Deus, e diz lá no capítulo 8 que por muitas vezes eles choravam. Quando a palavra de Deus era lida, eles choravam, eles se derramavam diante do altar, diante da presença de Deus. Depois que eles leram a palavra durante todos esses dias, eles então se voltaram para Deus. E diz a palavra que eles começaram a jejuar, eles vestiram pano de saco e colocaram terra sobre a cabeça. O que era o jejum? O jejum era um ato deles de reconhecimento, né, de que a necessidade que eles tinham de Deus era maior do que a necessidade de outras coisas. Por exemplo, quando você faz um jejum, a necessidade, você está declarando que a necessidade que você tem de Deus é muito maior do que a necessidade que você tem de comida, de bebida ou de qualquer outra coisa. Então, eu me dedico ao jejum porque eu estou dizendo: Deus, o Senhor é tão importante, o Senhor é mais importante na minha vida do que qualquer outra coisa que eu necessito. O Senhor é o que eu mais preciso. É isso que você está dizendo quando você jejua. Também, vestir um pano de saco e colocar terra sobre a cabeça. O que significa isso? É um ato de reconhecimento, né, de que eles... um reconhecimento público de que eles cometeram pecado, de que eles tinham se afastado de Deus, né? E de que eles entendiam que eles tinham errado, que eles tinham falhado, e eles estavam se humilhando diante de Deus, pedindo perdão. Então, o que era esse ato de se vestir com um pano de saco e colocar terra sobre a cabeça? Era um reconhecimento de que eles tinham falhado, de que eles tinham errado, de que um reconhecimento público, né? De que eles tinham errado e falhado com Deus, tá? Depois, nós vimos o verso ontem, o verso de número 2. E o verso de número 2 diz assim: os que eram de descendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. O que esse verso de número 2 diz? O que esse texto está dizendo para nós, tá? Nos explicando. Primeiro, que o povo, ele se afastou de tudo aquilo que não era puro, de todo ato impuro. Eles se afastaram de toda impureza, certo? Eles purificaram, eles santificaram a vida deles. Você quer ter um avivamento na tua vida? Você quer que a tua alegria volte, que a tua paz volte, que a tua vontade de viver volte? Você quer voltar a sonhar? Você quer
voltar a viver os projetos e os sonhos de Deus na tua vida, tudo começa com a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus, ela toca o teu coração, aí você reconhece que a necessidade de Deus é maior do que qualquer outra necessidade. Você reconhece os teus pecados e você se humilha diante de Deus. Você se coloca publicamente diante de Deus e diz: eu preciso da tua graça. Você se santifica, se purifica. Você tira da tua vida aquelas coisas que não pertencem a Deus, que não agradam a Deus. E quarto, você ora a Deus quebrando todas as maldições. Não apenas daquilo que você fez, dos erros que você praticou, mas dos erros de toda a sua família, dos erros de toda a sua casa. Então, isso nós vimos ontem. Agora, verso de número 3 de hoje. Eles ficaram todos onde estavam e leram o livro da lei do seu Deus durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando ao Senhor, o seu Deus. Olha que passagem linda, o verso de número 3. Eles ficaram onde eles estavam jejuando, eles estavam vestidos em pano de saco, eles estavam ali num tempo de santificação, eles estavam pedindo a Deus perdão pelos erros dos seus antepassados, quebrando as maldições hereditárias, aquilo que veio dos antepassados, e depois eles começaram a ler a palavra, nesse tempo, né, eles começaram a ler a palavra, e diz que eles leram a palavra durante 3 horas, e depois eles confessaram, né, os pecados e falaram: Deus, nos perdoa. Eles confessaram, reconheceram que eles eram falhos e que eles precisavam de Deus, e eles começaram a adorar ao Senhor. Eles começaram a adorar ao Senhor Todo-Poderoso. E aqui a gente vê um ato de reconhecimento do poder, da fidelidade, da misericórdia do Senhor através da adoração. Todo o nosso caminhar com Deus vai nos levar à adoração. É interessante, né? Porque para comigo um pouquinho para pensar sobre a tua vida. Toda vez que a gente está murmurando, é porque nós não reconhecemos o poder, a fidelidade e a misericórdia do Senhor na nossa vida. Por isso que toda murmuração é contra Deus. Toda vez que você está reclamando, tem gente que reclama da sua família, reclama do trânsito, reclama do trabalho, reclama do salário, reclama da saúde, reclama do que está acontecendo no mundo, reclama. Tem gente que acorda e dorme reclamando. O que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo justamente o contrário daquilo que nós, como filhos de Deus, devemos fazer. Porque nós devemos ter um espírito de gratidão. Nós temos que acordar com gratidão no nosso coração, agradecendo a Deus, louvando a Deus, exaltando ao nome do Senhor, certo? Nós temos que começar o nosso dia como um ato de adoração ao nosso Deus, por causa do seu poder, por causa da sua fidelidade e por causa da sua misericórdia. Você lembra, gente, quem está com a gente aqui, você lembra lá em Neemias capítulo 1? Você lembra que no capítulo 1, Neemias faz uma oração a partir do verso de número 4, quando ele recebe a notícia a respeito de Jerusalém, que está totalmente destruída, ele ora, ele chora, ele lamenta por alguns dias, e depois ele vai buscar a presença de Deus e ele faz uma oração linda, está lá no capítulo 1. E nessa oração, você lembra o que Neemias fala sobre Deus? Tu és um Deus poderoso, tu és um Deus fiel, e tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus poderoso, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é poderoso sobre a terra. Tu és um Deus fiel, o Senhor é fiel. Nós não somos fiéis, mas o Senhor é fiel. E tu és um Deus misericordioso. Ou seja, ainda que a gente erre, que a gente falhe, se nós nos arrependermos, o Senhor se volta para nos abençoar. E aqui, no capítulo 9, o povo reunido, ele busca a Deus e ele começa a adorar a Deus, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus e reconhecendo as misericórdias do Senhor. E é muito lindo aqui, se a gente vai olhar aqui agora, né, esse ato de adoração do povo, a gente vai aprender muitas coisas aqui com o ato de adoração do povo, com a adoração que o povo faz ao Senhor. Olha só. Por exemplo, no verso de número 6, olha só, verso de número 6. Olha o que o povo diz. O povo está adorando a Deus. Só tu és Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus,
e tudo o que neles há, a terra e tudo aquilo que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Olha que adoração linda. Nesse ato de adoração, o que o povo está reconhecendo? Ele está reconhecendo que Deus é Senhor sobre tudo, né? Ele deixa muito claro aqui, ele começa, só tu és o Senhor. Ou seja, tu és o Senhor sobre todas as coisas. Eles reconhecem o senhorio de Deus sobre a vida deles. E nesse texto que nós lemos aqui também, eles reconhecem que Deus é o Criador. Tudo foi criado por Deus. Ele diz, olha, o Senhor fez os céus, o Senhor fez os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo aquilo que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. O Senhor deu vida a todos os seres, e o exército dos céus adoram. Esse ato de adoração do povo é um ato de reconhecimento de que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Existe alguém que está sobre tudo, e é o nosso Deus. E esse Deus que está sobre tudo e sobre todos, ele é o Criador de todas as coisas. Olha que tremendo. Verso de número 7. Olha a declaração de adoração do povo. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão. Trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Amém. Nesse ato de adoração deles aqui, nessa frase, nesse versículo de número 7, o povo reconhece que Deus é o autor da vida. Foi Deus quem criou a vida. Foi Deus quem nos criou. Eu quero dizer para você que você não é fruto do acaso. Você não nasceu por acaso. Você nasceu como uma obra divina. Você nasceu como uma obra divina. Eu lembro de conversar com uma adolescente, há um tempo atrás, faz alguns anos, e ela terrivelmente machucada, porque ela tinha descoberto que quando ela estava na barriga da mãe dela, a mãe dela, por conta de ter engravidado sem desejar, por um descuido com o namorado que ela tinha, a mãe dela acabou tentando algumas vezes abortar. E quando a menina ficou sabendo disso, ela passou por crises terríveis, e a gente conversava, e ela falando para mim, ela falando, olha, eu não tem sentido para minha vida, não tem sentido para mim. Eu não fui desejada, eu nasci por acaso, eu sou um acidente, eu sou indesejada. E eu dizia para ela, você não é indesejada, você nasceu como um propósito de Deus, você nasceu como um plano de Deus, você nasceu como um sonho de Deus, você é um projeto de Deus. Né? Ainda que os teus pais não soubessem disso, ainda que eles não soubessem, não lidaram bem com isso, mas você nasceu por um propósito de Deus. Falei para ela, ninguém nasce por acaso. Ninguém nasce por acaso. E hoje eu olho para a vida dessa moça, hoje casada, tem 2 filhos, eu olho para ela, né, e eu vejo a transformação que Deus fez na vida dela. E hoje ela tem 2 filhos, né? Os filhos, olha só, hoje ela gerou 2 filhos. Então, como que Deus é tremendo, como que Deus é maravilhoso. Hoje ela é muito bem casada, uma profissional extraordinária, uma mulher abençoada, uma família abençoada, uma família querida, uma família temente a Deus, que serve a Deus, que tem ministério na igreja, certo? Porque ela entendeu que ela não é fruto de um acidente, ela é fruto de um projeto de Deus. Você que está aqui nessa manhã, Deus tem sonhos e tem planos para você. Lá no Salmo 139 diz que antes de eu nascer, Deus já conhecia e já havia um desígnio de Deus para todos os meus dias. Deus já havia escrito todos os meus dias no livro da vida. Olha que tremendo, olha que tremendo. Deus é maravilhoso e Deus é o autor da vida. Deus é o autor da tua vida. E o povo reconhece isso. Deus é o autor da vida. Nesse verso 7 também, reconhecemos que o povo reconhece, né, que Deus é aquele que escolhe, transforma e dá uma missão. Foi Deus quem separou Abrão e tirou ele lá de Ur dos Caldeus, levou ele para a terra prometida e disse, de ti eu farei uma grande nação. E é Deus quem escolhe. Aí tem gente que fala, mas Deus escolhe pessoas que são especiais, pessoas que são diferentes. Olha a vida de Abrão e de Sara. Abrão e Sarai, como eles chamavam, eles eram um casal casado, moravam em Ur dos Caldeus, e os dois já tinham idade, já estavam com 75 anos quando foram chamados por Deus, e os dois não podiam engravidar.
Então, eles não eram pessoas capacitadas para ser aquilo que Deus queria que fosse, para fazer aquilo que Deus queria que fizesse. Presta atenção. Eles não tinham capacidade, porque eles já eram avançados de idade, e Sara não conseguia engravidar, ela era estéril. E Deus, quando chamou esses dois, chamou eles para, a partir deles, constituir uma grande nação. E é como o texto bíblico diz aqui, Deus é aquele que chama Abrão e transforma ele em Abraão, que significa pai de muitas nações. Abraão significa pai de muitas nações. Deus pega alguém que é incapaz, Deus pega alguém que não tem condições e transforma e capacita a vida dessa pessoa. Da mesma maneira que Deus vai fazer com você, Deus vai te capacitar. E o povo aqui está adorando a Deus e reconhecendo que Deus é que faz estas coisas, que é Deus que faz essas coisas. Reconhecemos que tu és aquele que escolhe, transforma e dá uma missão. Você que está aqui nesta manhã foi escolhido por Deus. Você que está aqui nesta manhã é transformado por Deus. E você que está aqui nesta manhã recebe de Deus uma missão para a tua vida. Deus é que separou você, que capacita e que te abençoa. Tem gente que está com 40, 50, 60 anos, está falando, mas a minha vida acabou. Abraão tinha 75 anos quando começou. Quando começou. A promessa de Deus se cumpre nele, ele está com 100 anos de idade. Então, não existe tempo. Deus age na nossa vida, Deus tem um tempo especial para agir na nossa vida, e o tempo de Deus agir na tua vida é agora. A melhor época da sua vida é agora. O melhor tempo da sua vida é agora. É hora de você se despertar, se levantar e permitir que Deus esteja abençoando e cuidando do teu coração, né? Agora, olha aqui o verso de número 8, o que diz? Viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, falando sobre Abraão, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Neemias 9, o verso de número 8. O povo está adorando a Deus, reconhecendo, olhando para trás e reconhecendo tudo aquilo que Deus é na vida deles e na história deles. Eles reconhecem que Deus ele tem promessas extraordinárias e ele cumpre essas promessas na nossa vida. Deus tem promessas extraordinárias para você e Deus ele cumpre essas promessas. Deus cumpre, né? Se você se coloca, se você se submete, o que Deus falou para Abraão e para Sarai? Sai da terra de vocês, da casa de vocês e vai para o lugar que eu vou mostrar para vocês. E eu farei de vocês uma grande nação. E o que Abraão e Sarai fizeram? Eles obedeceram. E o que Deus fez? Transformou Abrão em Abraão e transformou Sarai, que significava que era uma mulher estéril, transformou Sarai em Sara, que é uma mulher frutífera. Por que Deus fez isso? Porque eles obedeceram. Deus tinha feito uma promessa para eles, eles obedeceram, e porque eles obedeceram, eles viram a promessa de Deus se cumprir. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para a tua família. Deus tem uma promessa para a tua casa. E quando você obedece, Deus cumpre. Deus faz cumprir as promessas dele sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua família. Deus cumpre todas as suas promessas. E o povo, quando adora, reconhece isso. Nós estamos vendo a adoração que o povo fez, né? Lembra o que o povo fez? Eles tinham ouvido a palavra, capítulo 8, eles ouviram a palavra de Deus. Durante 8 dias, das 8 da manhã, eles tinham ouvido todas essas histórias de Abraão, a história do povo de Deus, eles ouviram tudo. Durante os 8 dias, eles ouviram a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus. Depois que eles ouviram a palavra de Deus, por 8 dias, 6 horas por dia, o coração deles estava embriagado com a palavra de Deus. Eles se voltaram para Deus em jejum, que significava que eles estavam dizendo para Deus que Deus era mais importante e necessário para a vida deles do que qualquer outra necessidade. E eles se vestiram em pano de saco e cinza e colocaram terra sobre a cabeça. E o que eles estavam reconhecendo? Eles estavam reconhecendo que eles tinham um pecado, que eles tinham errado, que eles tinham falhado. E que eles se colocavam publicamente diante de Deus, arrependidos, precisando e pedindo a graça de Deus sobre eles. Aí, o que eles fazem depois? Eles se santificam,
eles se santificam, eles tiram tudo que desagrada a Deus da vida deles, certo? E depois que eles tiram tudo que desagrada a Deus da vida deles, eles olham para o passado, para a família, para os antepassados, e eles quebram todas as maldições hereditárias, tudo aquilo que foi passado das gerações anteriores. Eles dizem, olha, em nome de Jesus, todos os pecados dos nossos antepassados, nós pedimos perdão a Deus, e nós pedimos o conserto de Deus com a nossa história. E aí eles começam a adorar a Deus. E eles estão adorando a Deus. E nós temos aprendido aqui, olhando para a adoração que eles fizeram, que nós estamos lendo aqui a adoração que eles fizeram, nós estamos vendo o que eles estavam dizendo e o que eles estavam declarando. Por exemplo, no verso de número 9, eles dizem assim, viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no mar. Olha só, o que eles estavam reconhecendo? Eles estavam reconhecendo que Deus é aquele que vê. Deus é aquele que se compadece e que liberta o seu povo. É interessante, né? Lá em Êxodo, capítulo 3, tem uma palavra tremenda. Diz assim, Deus falando, né? Certamente eu vi a aflição do meu povo. Eu olhei para os seus sofrimentos e eu desci a fim de livrá-los. Então Deus é aquele que vê, Deus é aquele que se compadece e Deus é aquele que liberta. Deus é aquele que está olhando para você agora. Deus é aquele que está vendo o que está acontecendo com a tua vida. Deus é aquele que se compadece de você. E Deus é aquele que te ajuda, que te liberta, que te resgata, que te restaura. O povo reconhece isso. No ato de adoração, eles olhando para trás, para tudo que Deus fez, eles dizem, nós reconhecemos que tu és o Deus que vê, que tu és o Deus que se compadece e que tu és o Deus que liberta o teu povo. Olha agora o verso de número 10. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra. Pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam no tempo em que o povo ficou escravo no Egito. Alcançaste renome que permanece até hoje. Aí ele continua dizendo o seguinte, no verso de número 11. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Aqui, o povo está lembrando daquele momento em que Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. E como que Deus livrou o seu povo? Porque quando o povo atravessou, os egípcios vinham atrás para recapturá-los e o mar se fechou. E eles foram consumidos pela fúria das águas. E aqui o povo está se lembrando desse tempo em que Deus libertou o povo. É um reconhecimento, né, de que Deus revela o seu poder por meio de sinais e maravilhas. Deus, ele se manifesta em nosso favor. Deus, ele faz o sobrenatural. Deus faz o impossível na nossa vida. Deus age de modo sobrenatural na nossa vida e na nossa história. E o povo aqui está lembrando disso. Deus age de modo sobrenatural na nossa vida e também na nossa história. Olha o verso de número 12. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. O que ele está dizendo aqui? Eles estavam reconhecendo que nós somos guiados por Deus através da presença dele. Por quê? Porque durante o dia, quando o povo estava caminhando pelo deserto indo para a terra prometida, durante o dia, uma nuvem acompanhava o povo fazendo sombra e protegendo e guiando o povo, e à noite uma bola de fogo aquecendo o povo no deserto e conduzindo esse povo até a terra prometida. E o povo reconhece isso. Olha, Deus, nós te adoramos, porque o Senhor guiou e o Senhor continua guiando o teu povo através da tua presença, através do teu cuidado. Eu lembrei de um salmo, quando eu estava lendo esse texto, Salmo 73, versos 23 e 24, diz assim: Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. O Senhor me segura
Ele me sustenta, o Senhor me guia, Ele me conduz através da sua palavra, através dos seus conselhos. Agora, verso de número 14. Nós estamos vendo hoje o ato de adoração do povo e o que significava aquilo que o povo estava dizendo, tá? Verso de número 13 e verso de número 14. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras. Está falando sobre os 10 mandamentos. E decretos e mandatos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes dessem ordens, decretos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Aqui o povo está reconhecendo que o Senhor falou com eles poderosamente, que o Senhor fala conosco poderosamente, que Deus, Ele conversa com a gente. Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus que não interage conosco, Deus fala com a gente. Deus está falando com você nesta manhã. Deus está ministrando a tua vida nesta manhã. E por último, verso de número 15, para terminar. Na fonte deste-lhes pão do céu, e na sede tirastes para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Eles aqui estão reconhecendo, né, no capítulo 15, no encerramento desse tempo de adoração, eles reconhecem que Deus é aquele que sustenta poderosamente o seu povo. Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos livra. Deus é aquele que nos abençoa. Deus é aquele que nos dá o privilégio de termos uma nova caminhada com Ele, de reiniciarmos uma nova caminhada com Ele. Eu quero, nessa manhã, convidar você para adorar esse Deus poderoso, que cuida da nossa vida, esse Deus poderoso que nos sustenta em todo o nosso caminho. Creia, confie, coloque a tua vida diante do Senhor. Creia que Deus está te protegendo, que Deus está te guardando nessa manhã, que a poderosa mão e graça do Senhor estão sobre a tua vida. É muito interessante, né? Porque o povo, eles, depois de ouvirem a palavra, eles se reúnem para declarar que necessitam de Deus através do jejum, para declarar publicamente que eles se arrependem dos seus pecados, quando eles se vestem de pano de saco. Eles se reúnem para santificarem a vida deles, tirarem tudo aquilo que não pertence a Deus do meio deles. Eles se santificam. Eles se reúnem também como um ato de limpeza das gerações anteriores, quebrando as maldições e pedindo perdão a Deus de todos os pecados dos antepassados. E depois eles se voltam para adorar a Deus. E na adoração a Deus que nós vimos nessa manhã, eles reconhecem que o Senhor é Deus, e que o Senhor é todo-poderoso, e que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e que o Senhor é o Criador da vida. Mas Deus, muito mais do que isso, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus de amor. E Ele manifesta o seu amor sobre a nossa vida, através da misericórdia, através da compaixão. Deus é aquele que criou todas as coisas, mas Deus também é aquele que reconstruiu todas as coisas. Deus é aquele que criou a tua vida e Deus é aquele que reconstrói a tua vida. Se você precisa de reconstrução nessa manhã, Deus é aquele que reconstrói a tua vida e a tua história. Coloca o teu coração e a tua vida no altar do Senhor e creia que Deus está disposto a reconstruir a tua vida. Todos os atos da adoração do povo aqui refletem o caráter de Deus. Refletem o cuidado de Deus. Deus, Ele tem promessas para a tua vida e Ele vai cumprir essas promessas. Deus, Ele livra a tua vida de todos aqueles que se levantam contra você. Deus, Ele conserta o teu caminho. Por mais errado que você tenha andado, Deus é aquele que conserta todo o teu caminho. Deus é aquele que livra você de todo o mal, que te abençoa e que mostra para você um futuro muito mais excelente do que você pode imaginar. Louvamos e adoramos ao nosso Deus nesta manhã, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, te agradecemos e te louvamos pela palavra, Deus, que nós recebemos nesta manhã. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Nós te adoramos e reconhecemos que tu és o Senhor sobre todas as coisas. Eu peço a ti nessa manhã que o Senhor abençoe cada um que está aqui. Que o Senhor derrame o teu Espírito Santo e o teu poder sobre a vida, Deus, de cada um de nós. Alimenta-nos, Deus, nesta manhã com a tua graça. Alimenta-nos, Deus, com o teu Espírito Santo e com o teu poder. Ministra-nos, Pai, poderosamente. Estamos, Senhor Deus, colocando a nossa vida diante do Senhor. Aqueles, Senhor Deus, que estão aqui, Deus, nesta manhã, fracos, angustiados. Aqueles que estão aqui, Senhor Deus, nesta manhã, preocupados, Pai. Aqueles que estão aqui nesta manhã, Deus, desanimados, Senhor. Aqueles que olham, Senhor Deus, para as causas da sua vida e veem, Senhor Deus, como questões impossíveis de serem resolvidas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor coloque sobre todos a tua mão. Que o Senhor abençoe, Pai, a cada um com a tua paz, com o teu cuidado e com o teu amor. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, estende nesta manhã a tua mão poderosa sobre a vida de cada pessoa que está aqui conosco. Ministra, Deus, o coração e a vida de cada pessoa que está aqui conosco. Traz, Deus, a tua libertação, traz o teu renovo, traz, Deus, a tua paz, o teu cuidado. Restaura, Deus, e renova a vida dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela obra que o Senhor está fazendo. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor sobre a vida de todos nós. Nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Abençoe esta casa representada, Pai, através desta vida que está aqui. Abençoe esta família, abençoe este lar, abençoe este lugar de trabalho, abençoe a pessoa nesse caminho que está, Deus, dentro do carro, aonde está. Que o Senhor abençoe cada um, aonde está, derramando a unção do teu Espírito, a tua graça e o teu poder nesta manhã. Ilumina-nos, Pai, e cuida de todo o nosso dia. Nós pedimos, Deus, o teu amor, a tua presença e o teu cuidado, em nome de Jesus. Abastece-nos, Senhor Deus, com a tua presença e livra-nos, Senhor Deus, de todo mal. Faz o milagre, Deus, que cada um precisa nessa manhã, que cada família precisa. Faz, Senhor Deus, reconstruindo, restaurando e cuidando da vida e da família de cada um. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Eu peço a ti, Deus, a vida, Senhor Deus, de todos que receberam, Senhor Deus, oração nessa manhã. Deus, todos aqueles que foi feito o pedido de oração, que o Senhor abençoe a cada um, aonde estiver. Abençoe com o teu poder e com a tua graça. E manifesta, Deus, o teu Espírito Santo e o teu poder em o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença e pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com você que está aqui conosco e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém.